Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo habite conosco nessa noite, dia de devocional, de reunião de oração, de leitura atenta da palavra do nosso Deus. Você é muito bem-vindo a partilhar conosco desse momento de prazer, de contentamento, de paz no Senhor. Vamos falar com Deus, vamos orar. Vamos trazer os nossos pedidos de oração e juntos desfrutarmos da presença abençoadora do nosso Deus. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Ó Pai, nós queremos te adorar. Ó Espírito Santo, nós queremos buscar a tua presença em nossos corações. Ó Deus perfeito, triuno, majestoso, grandioso, Senhor, nos colocamos na tua presença mais uma vez, com toda a alegria do nosso coração, Senhor, entendendo que quando nós abrimos tua palavra, nós escutamos, Senhor, a tua voz falando conosco, crendo, Senhor, e entendendo, experimentando que na tua presença, Senhor, a plenitude, a abundância de alegria para todos nós, Senhor. E na presença, Senhor, dos nossos irmãos, daqueles que se ajuntam nesta reunião, Senhor, nós também compreendemos, Senhor, que a presença de Jesus é realidade em cada um de nós. Senhor, nesta noite, nós queremos te pedir e te agradecer, Senhor, te louvar e te adorar, declarando a ti todo o nosso amor, Senhor, e entendendo que a tua graça, Senhor, nos redimiu, nos salvou, Senhor, e o Senhor mesmo com a sua graça santifica o nosso ser. Senhor, nos dá entendimento, sabedoria para compreendermos a tua palavra e aplicarmos as nossas vidas e vivermos, Senhor, de forma agradável a ti. É essa nossa oração, ó Deus, que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode, desde já, escrever os seus pedidos de oração. À medida que este estudo acontece, como sempre fazemos, nós leremos. No final, nós traremos aqui a presença de Deus. Cada pedido será levantado à presença do Senhor, sempre crendo e sabendo que Deus sabe o que acontece conosco, que o próprio Deus sempre responde às nossas petições, de acordo com a vontade soberana que Ele tem de fazer todas as coisas cooperarem para o bem da nossa vida. Vamos olhar então para a palavra do nosso Deus, profeta Jeremias, capítulo 2, versos 11 a 13, e nós queremos meditar no tema as aparências enganosas. As aparências enganosas que tiram, muitas vezes, que intentam ameaças contra a nossa vida para que ela não seja agradável a Deus. E a vida que agrada a Deus é a vida que se desvia das aparências enganosas deste mundo. Jeremias 2, de 11 a 13, a palavra de Deus diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E essa é a palavra do nosso Deus que demonstra com muita clareza e até indignação do profeta que se lamenta com a realidade do povo de Israel. O povo de Deus havia se esquecido daquele que é o autor, criador e senhor da vida e da sua própria salvação. Meus irmãos, nós já vimos que Deus criou a cada um de nós para a sua própria glória.
E o propósito da nossa vida, como vimos antes, é justamente vivermos para o louvor da glória de Deus. No entanto, queridos, nós sabemos que o pecado entrou no mundo, que o homem caiu lá no Jardim do Éden e, portanto, tendo o homem caído, sofrido os efeitos da queda, e com a entrada do pecado no mundo, nós nos tornamos, por natureza, pessoas resistentes a Deus. Pessoas que, pela sua forma de ser inata, pela sua disposição natural de ser, nós não queremos a Deus, não amamos a Deus. Não fosse o Senhor ter Ele mesmo nos buscado, nós estaríamos vivendo um curso de vida maligno, caminhando para a morte, para o inferno a cada dia. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo nada disso é fato e verdade mais. Mas em Cristo nós somos feitos nova criação pelo Filho de Deus por causa do fato que Jesus morreu numa cruz por nós. O profeta Jeremias aqui, ele denuncia um dos pecados mais terríveis cometidos pela nação de Israel, que é basicamente o pecado talvez mais presente na história do Antigo Testamento, que é o pecado da idolatria, de se amar mais qualquer outra coisa do que Deus, do que violar a lei de Deus, especialmente no primeiro e no segundo mandamento, que indicam a unicidade do Senhor. Deus é único, somente Ele pode ser adorado e nenhum outro Deus. E, meus irmãos, a idolatria é o pecado que talvez mais apareça na palavra como queda para o povo de Deus, como desastre, como algo que produz consequências danosas para a história. Né? O povo de Deus é levado ao cativeiro babilônico, ao cativeiro da Assíria antes, justamente porque não soube lidar com este pecado em especial, de se contaminar com a cultura cananeia, com os deuses pagãos, com os deuses falsos, com Baal, Astarotes e tudo mais. E, meus irmãos, o que a profeta Jeremias está denunciando é a loucura, o absurdo da idolatria. E ele vai dizer que a idolatria é como você trocar uma água limpa e pura por uma água contaminada e podre e sentir prazer nisso, não é mesmo? É o que ele está dizendo basicamente neste último versículo. O povo de Deus me deixou de beber do manancial de águas cristalinas, da fonte de vida que é o próprio Deus, e passou a cavar cisternas rotas, que não retém água, que se contamina com barro e que é podridão para a alma deste povo. Agora, é interessante perceber que o povo de Israel chega a ser mais culpado do que os povos que não conhecem a Deus, porque os povos que não conhecem a Deus, eles não abandonam seus ídolos. O adorador de Baal não abandona Baal. Aqueles que vivem para os seus falsos deuses, eles continuam a viver assim, mas o povo de Deus, o povo que adora o Deus verdadeiro, comete coisa pior, peca com maior gravidade, peca contra um maior conhecimento, porque em vez de conhecer a Deus, em vez de se voltar para Deus, ele prefere escolher o caminho da idolatria, trocando a glória do Senhor por aquilo que não presta para nada, porque os ídolos não produzem nada na vida a não ser desapontamento, descontentamento, entristecimento do próprio Deus. Aparências enganosas, meus irmãos. Existem muitas cascas de banana rodeando a vida do crente. Existem coisas que parecem ser, mas não são. Parecem que são alegrias, mas geram tristezas. Parecem que são lucros, mas são perdas na vida. Parece vida, mas é morte. Parece saboroso, mas é podre.
Isso é idolatria, e isso é o engano que vem do pecado, que é a razão da nossa ruína espiritual. O pecado parece lucro, mas é perda. O texto mostra isso. O povo de Deus trocou o manancial, a presença de Deus, as bênçãos de Deus, o viver para a glória de Deus, por cisternas rotas, aderindo a Baal, acreditando que os falsos deuses mandariam chuvas para as suas plantações, supririam as suas necessidades, achando talvez a lei de Deus pesada demais, a vida com os ídolos um pouco mais fácil. O pecado, queridos, parece lucro, parece que estamos ganhando, parece que há privilégios para nós, mas na verdade o pecado é perda, o pecado é destruição, o pecado brilha, mas é uma luz falsa, reluz, mas não é ouro, é apenas enganação. O pecado parece que é vida, mas é morte. Os ídolos parecem se são cisternas rotas que não retêm águas, deixando elas insalubres, cheias de micróbios, podendo matar, quando parece que é água boa para se tomar. É como se querer tomar água que desce na privada dentro de casa. Isso é o pecado. E é assim que nós devemos entender, com essa nojeira, que é viver longe de Deus. E, meus irmãos, a vida com Deus é justamente uma vida que gira em torno de qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus. O que é idolatria para nós? É apenas se curvar diante de falsos deuses? A idolatria, na verdade, queridos, ela começa no coração. Ela tem a ver também com pessoas. Quando nós as idolatramos, quando nós entronizamos no nosso coração, por exemplo, filhos, casamento, trabalho, negócios, ganhar dinheiro, busca por bens materiais, paixões deste mundo, sensualidade e tudo mais. Os idólatras não largam os seus ídolos, e o drama que Jeremias enfrenta aqui é lamentar este fato. Os idólatras não largam os seus ídolos de jeito nenhum, eles já estão perdidos mesmo, mas o povo de Deus, aqueles que foram chamados para serem o povo que leva o nome do Senhor em si, aqueles que são destinatários da aliança do Senhor com a plenitude de todas as bênçãos, aqueles que têm revelada diante de si a promessa do Messias, do Cristo que haveria de vir, que iria redimir toda a nação, este povo está se curvando aos ídolos. É justamente isso que está acontecendo. O povo de Deus abandonou seu Deus, preferindo beber água podre do que águas purificadas e limpas e cristalinas que vêm do Senhor. Assim é a vida do crente, irmãos. Quando o crente se seduz mais pelas aparências enganosas deste mundo, pelos prazeres, por descansar em lugares errados, por buscar felicidade em pessoas, em coisas, em lugares, em festividades, em taças de prazeres, mas tudo longe da glória de Deus. É dizer ao seu coração que há paz quando não há paz. É dizer para a vida espiritual está tudo bem quando não está tudo bem. E essa é uma palavra que eu dirijo a todos os meus irmãos e irmãs de fé. Pense na sua vida. Será que realmente as coisas são como parecem? Será que nós realmente somos tão crentes quanto achamos que somos? Eu dirijo isso, irmãos, independentemente do tempo que você tenha de igreja, independentemente do fato de você ter um cargo eclesiástico, ser um presbítero, diácono, um pastor, um seminarista ou qualquer outra coisa dessas.
Mas Deus, quando trata conosco, Ele trata com almas, com corações, com vidas, com seres que são criados à sua imagem e semelhança. Talvez, queridos, a verdade seja que nós estamos mais frios, mais longe de Deus do que nós achamos que estamos. Talvez, meus irmãos, a nossa espiritualidade precise muito de um toque, de um sacolejo da graça de Deus, para que a gente não tenha sede por cisternas rotas, por águas impuras, mas sempre pelo manancial de vida que é o Senhor, meus irmãos. Quais são os ídolos do nosso coração? É certo que há ídolos rodeando a nossa mente, buscando a nossa atenção, querendo as nossas distrações. Ídolo, queridos, é tudo aquilo que substitui Deus. O que está sendo colocado no lugar de Deus na sua vida? O que tem impedido você de sentar-se na sua mesa com a sua família, abrir a palavra do Senhor e a ler? E a encontrar o alimento sólido que vem da Escritura? O que tem impedido você de descansar o seu coração no Senhor? O que tem impedido de você de ter momentos de oração prazerosos com Deus, não por programação religiosa, não por querermos ser mais justos e santos, mas sim por amarmos a Deus em espírito e em verdade, nos humilhando na presença do Senhor? Cuidado com a sua vida. Existem coisas que brilham, mas não são ouro. Existem, de fato, aparência de que é bom no pecado, em decisões que tomamos, em relacionamento que temos com pessoas, em sonhos e planos que arquitetamos e construímos, e tudo parece que é o melhor para nós, quando na verdade não passa de um castelo de areia pronto para desmoronar. Se a nossa vida se põe com essa esperança, nós estamos fazendo uma aposta terrível demais. Mas se no Senhor, verdadeiro manancial de vida, aquele que preenche o nosso coração, aquele que dá sentido à nossa vida, nós colocarmos nele toda a nossa satisfação, toda a nossa necessidade de viver, eu tenho certeza que, em nome do Senhor Jesus, nós jamais cairemos em tentações que nos enganam para nos atrair para uma vida longe do nosso Deus. Pense nessas coisas, reflita, creia na palavra do Senhor. Creia que há muitos prazeres que são enganosos, mas que em Jesus, eu e você, encontramos não somente a salvação, mas encontramos satisfação para a nossa vida, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós que cremos nessas verdades, Senhor, queremos praticá-las, Senhor, entendendo que esta exortação feita por teu profeta, Senhor, se aplica a nós de uma forma tão clara e tão visível, porque nós vivemos com o mesmo drama do povo da aliança, Senhor, que é o pecado que nos assedia, Senhor. E nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a crescer, a ter prazer apenas no Senhor, a nos contentarmos em apenas e tão somente sermos teus filhos e sermos cuidados pela mão do Senhor, entendendo que tudo mais em nossas vidas é secundário, Senhor. Nós queremos te pedir, meu Deus, que tu não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas que pela tua graça tu nos livre do mal, ó Deus. Senhor, sendo assim, tu atenda os nossos pedidos de oração, tu nos ensine a orar, Senhor, tu nos ensine a ter razões justas e boas e motivações corretas, pelas quais viver, lutar e buscar, Senhor, e entregar na tua presença, Deus. Ser com os enfermos e doentes, ser, Senhor, com os pedidos de oração que são feitos aqui, Senhor, que tu os responda de acordo com a tua vontade
e para a glória do teu santo nome. É essa nossa oração, Senhor, que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você amigo que nos assiste, mesmo depois dessa transmissão ao vivo, que a palavra do Senhor produza frutos no seu coração, que você cresça no conhecimento da glória de Deus. Que Deus dê a todos nós uma semana abençoada, que todos nós desfrutemos do manancial de águas vivas, que é o nosso próprio Deus, Senhor, Criador e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz e que Deus te abençoe.